Isso aqui é uma postagem do Metrópolis, do dia 29. Dia após a eleição. Era 8h30 da noite. O Metrópolis divulga ali o vídeo da Maria Corina, ao lado do Edmundo Gonzalez. E aí o Metrópolis já noticiava que a oposição disse que tinha como provar que venceu. Tem como provar que venceu. Mas provar como? Segundo Maria Corina, 73,2% das atas eleitorais equivalentes aos boletins de urna no Brasil foram coletados e digitalizados. Ainda segundo a líder oposicionista, a vantagem de Edmundo Gonzalez é tão grande que Nicolás Maduro não seria eleito mesmo que tivesse 100% dos votos nas atas restantes. Ela falou isso. Mas e aí, isso aqui é o máximo que a imprensa noticiou. É o máximo que a imprensa noticiou. Só que aí fica claro, né? Meio que o dito diz, eles disseram lá que tem uma certa ata, mas e aí? E aí? Mas e aí? É de verdade? Não é? Etc, tudo mais. E eu fiquei vendo isso na época. Eles já disponibilizaram um site. Eu acessei o site para ver como era. Dei uma olhada e falei, rapaz, isso daqui não é qualquer coisa. Eu vou esperar. Eu tinha mais pura convicção que ia ter aí 15 minutos de Jornal Nacional com William Bonner, com aquela cara dele, né? Falando o que estava acontecendo, o que foi mostrado, porque é um absurdo o que o Maduro estava fazendo, mas para minha surpresa o William Bonner não falou nada. Aí eu falei, minha nossa, eu esperei os dias, fiquei olhando assim, algumas notas, Céu Nota Internacional, Washington Post, AP, falei, pô, vai ter uma matéria no Brasil, tá vindo, e nada. E passa 1, 2, 3, 4, 5, já passou mais de uma semana, eu falei, mas peraí, se a empresa vai falar sobre isso, vai ter que falar em algum momento. E aí, 2 dias atrás, deixa eu ver. 2 dias atrás eu já tinha visto uma postagem, eu falei, meu Deus, que postagem sensacional, o cara fez uma thread explicando o assunto, eu falei, vou deixar aqui um comentário, vou esperar algumas reações, vou dar mais um tempo, porque ainda tem engajamento, pegar aqueles melhores comentários da turma da esquerda, pra gente ver como são as coisas, pra gente ver a democracia brasileira, né, e os grandes democratas, que a democracia não existe sem os democratas, né? A democracia é o seu povo, e a democracia é só quando é de esquerda. E aí, um rapaz de esquerda, o Thiago Susequinde, líder do movimento Acredito, uma espécie de Renova BR também de esquerda, mas uma esquerda liberal progressista. Ele fez uma thread, uma semana das eleições na Venezuela. Quero conversar com você, de esquerda, que ainda duvida da oposição. E eu também quero conversar com você, direita, que não duvida, mas eu quero te dar argumentos. Eu quero te dar fatos concretos, para você poder dialogar com as pessoas e mostrar quem é o Lula. Neste fio, eu gostaria de mostrar o motivo pelo qual o mundo foi convencido da fraude. A imprensa brasileira não. A Globo está em dúvida. Reclama do Lula, porque a Venezuela está ruim, mas ainda está em dúvidas. Acha que o Lula, né, ainda pode alcançar, né, um resultado sem lacração. Na mesa de negociação com o Maduro, a Eliane Cantanhede mesmo reclamou dos países que lacraram contra o Maduro. Mas enfim. Segundo o Thiago, por que todo mundo acredita na oposição? Porque o mundo acredita na oposição. Porque as alegações estão bem fundamentadas. Por favor, leia com a mente aberta. Bom, se a esquerda tivesse mente aberta, a esquerda não era esquerda, era de direita. A esquerda não pensa. E aí ele já começa. Como vocês podem ver aqui, um documento oficial, e isso está disponível no site que os opositores do Maduro publicaram. Maria Corina colocou isso daqui. Naquele site tem isso daqui. É as tais atas. Vocês devem estar vendo toda a discussão em torno das atas. O que são elas? São como boletins de urna, mostrando a quantidade de voto para cada candidato. Na eleição para presidente da Venezuela, no último domingo, houve 30.026 mesas e cada uma dessas mesas gerou uma ata e elas são assim. Ali bonitinho, venezuelano, assinaturas, QR Code, o negócio todo bonitinho. Com várias camadas de segurança e de verificação para você ter certeza que não são fraudadas. É muito difícil adulterar uma ata, pois ela conta com dispositivo de segurança. Destacam-se o código hash, uma função criptográfica que gera um número único e irrepetível de 32 dígitos no topo,
É esse número aqui. Só tem um. Outro número de assinatura digital no fim. É esse daqui. E as assinaturas das testemunhas. Que são essas aqui. Pois bem, as atas são enviadas eletronicamente ao CNE, o Conselho Nacional Eleitoral, mas uma cópia é impressa e entregue aos representantes partidários. Esses fiscais têm o direito legal de levar o boletim de urna consigo. A oposição, então, quis reunir o máximo possível de atos. Então, teve eleição, terminou lá, fechou a votação, você imprime a ata. Tipo, no Brasil, imprime, coloca lá na porta e o povo foi lá, pá, bateu a foto. Pá, bateu a foto. Pá, bateu a foto. E aí, a oposição se organizou e falou, batam a foto de tudo e vamos centralizar. E todo mundo começou a mandar. Todo mundo começou a mandar. E ter as atas. Do total das 30.026 mesas, os opositores conseguiram coletar 24.532 atas no total, ou 81,7% de todo o país. Tá faltando 19% das atas que eles não encontraram. O Maduro não deu. Com esses dados, com 81,7% das atas, ou 24.532, a oposição chegou em números. E que números que apontam que o Edmundo Gonzalez obteve 7.156.000 votos, 462, contra 3.241.461 votos de Maduro e 261.205 votos dos outros candidatos. E é com base nisso daqui que a oposição falou, vencemos. É com base nessas atas que tem dispositivos de segurança, números 1, código de hash, QR Code, assinaturas, que eles coletaram, quantidade, falou, vencemos. E que mesmo que nos últimos 18,3%, vamos ser bem precisos, que são as datas restantes, né, as quase 5.474, né? 74 atas restantes. Se o Maduro tivesse 100% dos votos, ele não conseguiria bater o Edmundo Gonzalez. São mais de 3 milhões de distância, né? Quase 4 milhões de votos. Mais de 3,8 milhões de votos a mais o Edmundo Gonzalez já teve. E por que acreditar na oposição? Todas as atas foram publicadas no site, onde qualquer um, em todos os cantos do planeta Terra, podem acessar. Ele deixa o link, que foi o link que a oposição deixou disponível desde o dia 29. Imagine se William Bonner, com aquela cara dele de pastel, né? Deve ser por isso que não tá com a Fátima, fosse explicasse os pormenores para a população, com aquela mesma boa vontade que eles explicam porque o Brasil é super seguro, explicar porque a Venezuela não é tão segura assim, ou na verdade até segura, né? E o Maduro, que é a insegurança, explica para o povo e após isso mostra, aí aqui, ó, e esse é o Lula que não reconhece o ocorrido e que tá passando pano pro Maduro. Eu acho que isso teria um peso diferente no debate público. A grande imprensa ainda pauta a população. Tem muita gente que ainda se informa pela TV. E talvez seja exatamente por isso que a Globo mente, que a Globo desinforma, que a Globo segue abafando a verdadeira informação e não dá profundidade nenhuma. Tô até perguntando, né? Quando é que vai aparecer algum escândalo de Bolsonaro? Tá na hora, né, gente? Vamos correr aí, pessoal. Vamos trabalhar, né? Porque se não tiver Bolsonaro pra fazer uma cortina de fumaça, o Lula tá passando perrengue. Mas enfim, dá para ver os resultados de cada paróquia e cada mesa, tudo organizado e público. As alegações têm base. E a publicidade permitiu revisões independentes. Tá lá o site, tá lá as atas. Se você não acredita nos números da turma lá da Venezuela, cara, baixa as atas, faça você mesmo a sua contagem, a ponte, cheque lá os QR Code, tudo bonitinho. E foi isso que a AP fez. Mídia internacional, que inclusive pauta aí, né? Várias matérias da Globo são replicadas da AP, AFP e da Reuters. As três grandes irmãs. Uma foi da AP, eles revisaram quase 24 mil mesas, 79% do total, usando o QR Code das atas. Gonzalez recebeu pelo menos 6.890.000 votos, quase 500.000 a mais do que o CNE disse que o Maduro ganhou.
O número que o Maduro aparentemente teve, mesmo após a revisão, que está um pouco abaixo de 7 milhões, o Edmundo Gonzalez ainda tem 500 mil a mais do que o Maduro teve. Como é que o Maduro venceu? Você tá entendendo por que algumas pessoas falaram que o Maduro perdeu? Com base no quê? Não é porque, temos suspeitas, é porque o Maduro é meio suspeito, é porque o Maduro não tá mostrando as suas atas. Não, cara, é por causa disso aqui. É por causa disso daqui. Lembrando que é difícil adulterar as atas, a código hash, assinatura digital, testemunhas que poderiam ser contatadas para confirmar suas assinaturas ou seus números. O partido de Maduro também tem cópia das atas, mas ninguém provou nada contra o que foi postado pela oposição. Isso joga dúvida sobre as desculpas do CNE para não apresentar os números desagregados. A turma do Maduro teve aquele apagão quando votou. O Maduro teve 50% dos votos. La garantia sou eu. Confia em mim. Como Maduro disse, bem-aventurados aqueles que não veem e creem. Aqui, o TSE disponibiliza acesso aos boletins de urna no mesmo dia. O CNE segue sem apresentá-los, nem o resultado mesa por mesa, que viria em poucas horas, como ocorria tradicionalmente. É só uma das novidades desse pleito, como o tempo de 6 horas entre o fechamento das urnas e o anúncio dos resultados. E aí, olha o final. Se você estava com dúvida, você fica, mas será que esse Thiago não é um bolsonarista? O mais importante de internalizar é que não tem nada de tática bolsonarista ou trumpista aqui. Existe uma tática, né? Mas não é a tática bolsonarista. Desta vez, a alegação de fraude está muito bem fundamentada. Aí você fica assim, nossa, e aí? E a esquerda, hein? Vai fazer o que agora? Vamos dar uma olhada. Mas antes, só mostrar uma coisa pra vocês. Eu já tinha visto isso, né? Deixei o tempo passar. Aí falei, e aí, Tiagão? Tá curtindo a repercussão do teu post? Da mesma forma que você pediu pro esquerdeiro ler com mente aberta, você devia ter a mente aberta para ver o que é o esquerdeiro. Talvez você começou a entender porque tem tanta gente que se diz direita. Aí eu recebo aquele comentário ali, ó. Tá tentando aprender a ser inteligente e trabalhar com evidências, né? Bom pra você, paim. Mas, pra tentar fazer isso na política, você não vai conseguir, não? Todo mundo sabe o quanto você é rapariga de político? E aí eu respondo, né? Cara, você consegue entender que o seu tweet provou o meu tweet? Eu sou o único jornalista do Brasil que trabalha com análises em cima de documentos oficiais, vídeos das falas completas e artigos da grande mídia. Obrigado, esquerdeiro. Não que os jornalistas não façam seu trabalho com o que eles leram, com fatos, mas assim, tudo que eu falo, eu mostro. É a minha regra. Se eu falei, eu tô te mostrando. Eu falo, eu te mostro. Eu falo, eu te mostro. E você acompanha junto comigo. A gente vai juntando os fatos, as matérias, documentos. Mas isso é a esquerda. Só que isso aqui é pouco. Isso daqui não tá de boa. Tá de boa. Vamos lá. Max Abramo. Rapaz, obrigado por tanta informação. Eu estava quase desistindo de te seguir pela sua ingenuidade soberba. Esse post, que eu nem li, me convenceu que eu não vou perder nada mesmo. Isso é esquerda. O cara fez uma thread com documentos oficiais, toda explicadinha. O esquerdeiro lulista nem leu. E já que ele não leu, já que ele é ignorante, ele tem a resposta da vida. Ele tem a pedra filosofal ao lado dele. Aí o Thiago diz, né, que eu nem li. Bom que deixou de seguir. Aqui tá de boa. Esse daqui ainda é o esquerdeiro inteligente. É o eleitor do Lula que ainda pensa. Olha esse. Eu realmente fico preocupado. Se um governo de extrema direita governar na Venezuela, país vizinho ao nosso, prefiro uma ditadura do proletariado do que uma democracia de extrema direita. Olha o nome do perfil. Bolsonaro na cadeia. O nome dele eu acho que é Renato Avino. Porque se você ler aqui traz pra frente, né? Renato Avino. Né? Bolsonaro na cadeia. Isso é esquerda. Eu prefiro uma ditadura pros outros do que uma democracia de extrema direita. Mônica Galvão Duque. Acho melhor, sem querer parecer arrogante,
assistiu o que o observador Martônio Montalverne contou em sua entrevista o maior portal de notícias da galáxia, o Brasil 247. Na entrevista que ele concedeu para a Denise Assis. Rapaz, vai lá, não custa nada. Detalhe, ele estava lá. O que ela está falando em síntese? Tiaguinho, acredite no que o Brasil 247 está lhe falando. Não acredite nos seus olhos. Quem você acha que você é, Tiago, para acreditar nos seus olhos, pegar um documento oficial, analisar as urnas, juntar as urnas que tem código hash, QR Code, assinatura, tudo mais, camadas de proteção, você junta, faz, né? Agrega os valores, vê. Não! Confia no Brasil 247. Seja um gado, Gadolândia. É a Gadolândia do PT. Leio tudo com a mente aberta e o raciocínio lógico. Isso aqui também. Aí deixa aquela nota do GGN. GGN é a High Society do petismo. Venezuela. Uma tentativa de golpe com qualquer outro nome. Por Maria Paz Vitor. Tentativa da extrema-direita internacional e da CIA de derrubar o governo da Venezuela com a campanha massiva de desinformação e difamação. É isso aí mesmo. É a CIA por trás de tudo. Aí o Zé Carlos, que é um cara de direita, comenta assim, ó. O artigo fala de Bush, Trump, extrema-direita, mas não apresenta argumentos lógicos nem provas como o Tiago. Maduro disse recentemente, citando a Bíblia, bem-aventurados os que veem e creem. Os que não veem e creem. Você é um bem-aventurado. Esse daqui achei um dos melhores. Meu amigo, Maduro venceu e pronto. Alimentar essa dúvida só prejudica o povo venezuelano. Alimentar essa dúvida! Você tá entendendo como são as coisas? Você tá entendendo a importância e o papel? Por que a imprensa brasileira é cúmplice? Se o Maduro um dia for julgado em algum tribunal internacional por direitos humanos, a imprensa brasileira tem que estar junta, porque é cúmplice. Até porque, a gente comentou, eu acho que no dia depois da eleição, com matérias da época, de 2005, que está na Biblioteca Nacional, que já era denunciado naquela época, como Lula teve um papel fundamental para o chavismo chegar ao poder na Venezuela. Então, assim, a imprensa brasileira, ela ajudou a manter. Ela ajudou a chegar e ajudou a manter. Se um dia Maduro for para um tribunal penal internacional de qualquer coisa, a imprensa brasileira tem que estar no mesmo lugar como cúmplice. Formação de quadrilha. Toda a imprensa brasileira. O consórcio, o famoso consórcio. Não dá. É isso daqui, ó. E isso aqui é graças à desinformação do consórcio. Montaram um batalhão de esquerdeiros. Aí, o mesmo discurso que desde 2020 já era emplacado no Brasil, inclusive foi uma das pautas apresentadas pelo Felipe Neto quando ele foi no Roda Viva em 2020. WhatsApp, o grande vilão da sociedade. Maduro concorda com Felipe Neto, com Lula, com a turma da regulação das redes. Maduro anuncia que rompeu relações com o WhatsApp. Agora vai. Maduro anunciou que vai remover o aplicativo do seu celular e conclamou apoiadores a fazer o mesmo. Agora vai, Maduro. Vai que é tua. Brabo, brabo. É isso aí. Se a oposição tem documentos, o Maduro tem a PGR. E tá ali, ó. O PGR de Maduro abre investigação contra Gonzalez e Corina por vários crimes contra a democracia relativa. Se virar moda, corremos o risco de viver esse tipo de arbítrio por aqui. Mas graças a Deus, Brasil, democracia forte, pujante, acachapante, o maior Estado democrático, direito pós-iluminista que já nasceu no mundo moderno. É a nova Roma, é o Brasil. Graças a meu bom senhor que não existe nenhum arbítrio por aqui. Aí você tem que aturar o Lula ontem e falar que o Brasil saiu do apagão diplomático que se submeteu de 2018 a 2022, não tinha relações com ninguém, tratava de ofender os outros aliados e ficou totalmente isolado. Informações que, ainda que fossem verdadeiras, significam o quê? Nada. Nada. Ainda que fosse verdade, significa o quê? Nada.
Nada. Que relação que o Lula tem? O Lula é o vassalo do Biden. É só isso. Ô, rapaz, eu li um artigo ontem. Eu não trouxe porque assim, ele parte de algumas mentiras. Mas é um texto crítico ao Lula. Só que tem coisa que eu vejo e falo, cara, os caras não aceitam que o Maduro perdeu. E aí o texto terminava falando que o Lula aderiu de vez ao processo de vassalização. Aí o família me mandou, eu mandei pra ele, falei, rapaz, vou cobrar royalties, quero meus copyrights. Antes de ser moda, eu já falava que o Lula é vassalo do Biden, viu? Aí agora até a turma da esquerda, vassalização. Deu os créditos, né? Quando não era moda, eu já tava lá falando. Aí ontem teve esse comentário aqui também. E esse comentário eu acho que ele tem um peso diferente. Eu não acho que isso aqui é aleatório, mas eu realmente não acho que isso daqui é aleatório. Em primeiro lugar, a Globo é um veículo extremista. A Globo é o veículo mais antidemocrático do Brasil. Não sei se o mais golpista, porque o legado de Júlio de Mesquita Filho é um negócio assim sem igual, né? Então o Estadão, por mais que ele não esteja mais aqui, tá na história. É um negocinho que é forte. Vem desde do golpe do Império. Então é um negócio realmente gigantesco. Mas depois do Estadão é a Globo. Mas sem sombra de dúvidas. O veículo patrocinou a chegada do Lula. Não tô falando com... Não é com dinheiro. Patrocinar é o seguinte, né? Botou todo o seu time em campo para eleger o Lula em 2022. Colocou todo o seu time em campo para destruir Bolsonaro. Todo o seu time em campo para passar pano pro governo. E um portal, né, um veículo de imprensa que todos os jornalistas eram lulistas. Assim, lulistas cegos. E, como se fosse pouco, Miriam Leitão, Otávio Guedes, Andréa Sadi, Helene Cantanhede, eles ainda trouxeram a musa do PT, a Daniela Lima. Assim, o cara, quem é a maior petista da imprensa? Daniela, traz. Aí a Globo, esse ano, já depois, em alguns momentos que o Lula cometeu gafes, porque o Lula não erra, o Lula não é extremista, o Lula ele não erra, é gafe, deslize. Esse ano, depois de deslize, depois de problemas, e depois que começa a nascer no seio liberal a tese de que para o Brasil encontrar a democracia é preciso que exista dois lados, mas o lado que não existe, que pode existir, que assim, um lado já pode existir, que é o lado da esquerda. E do lado da direita não é qualquer direita, é uma direita sensata. É uma direita democrática. E eles falam que precisa, pelo bem, para acalmar, que tem que ser uma direita que seja palatável ao bolsonarismo. E os pais da tese, Joel e principalmente o Pedro Doria, eles vêm com a ideia que é necessário que parte dos jornalistas usem o seu espaço para dar destaque a essas lideranças. Fazendo como? Chama para entrevista, cita o que o cara fez, começa a colocar o nome do cara rodar no debate público. E por isso que eu falo para vocês, desconfie de quem é direita, tá aparecendo na Globo, sem ser elogiado, mas também sem ser criticado, mas fala, olha, ele fez isso, fez aquilo outro. Um negócio mais factual, objetivo, que isso não é aleatório e não vai ser só na Globo que você vai ver isso. Principalmente Globo, Estadão e Veja. Por que a Veja? Por causa do mercado financeiro. E por quê? Só vou falar isso. Preste atenção. Globo, Veja e Estadão. Esses três portais. A Folha nem tanto. Globo, Veja e Estadão. Até 2026 vocês vão ver. Homens e mulheres de direita que aparecem sem ser criticados. Mas aparecem lá, democrata, fez isso, aquilo outro, né? Algumas notas, posicionamentos políticos. Veja e desconfie. Aí o Joel Pinheiro foi o cara que foi além da direita sensata, é o cara que falou do bolsonarismo moderado. Ele já falou com todas as letras. E aí foi aquela loucura, foi atacado pela esquerda e tudo mais. Artigos sobre o bolsonarismo moderado do Joel. E depois disso, é que ele é contratado pela Globo. Depois disso que ele é contratado pela Globo. Aí o Joel chega na Globo com um discurso que não vai na mesma direção de todo mundo lá. Não vai na linha da Daniela Lima, Miriam Leitão, Helene Cantanhede, Otávio Guedes e tudo mais. Vem fazendo um contraponto, mais à direita, né, liberal. E ontem ele fala assim, ó. Ele comenta sobre a postura do Brasil na eleição venezuelana. Se o PT celebra uma eleição farsesca como essa, o que impede o PT de fazer a mesma coisa por aqui? Essa é a pergunta, a dúvida que surge para milhões de eleitores brasileiros. Quem garante que o PT não vai roubar a eleição?